sabedoria para saber viver. Você quer lidar com os seus desejos? Tenha sabedoria para lidar com eles. Você quer se dar bem nos seus negócios? Tenha sabedoria para lidar com os seus negócios. E não sabedoria humana apenas, mas sabedoria divina. Porque a sabedoria humana não é desprezível. Sabedoria humana é inteligente. A sabedoria humana, quando é para o bem, ela é inteligente, ela é favorável, mas ela é limitada, porque ela não traz o que Deus traz até você pela sabedoria divina. A sabedoria divina, ela te traz um toque maior, e o toque maior se chama discernimento. Discernimento espiritual ou revelação. Então a sabedoria te dá entendimento do que você conhece. Eu leio o manual e sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Então o entendimento é a própria sabedoria. E quem é a própria sabedoria? É o Espírito de Deus quando nos revela. Porque as coisas de Deus, a palavra diz, nós só sabemos por causa do Espírito Santo. Ele diz que é o Espírito de Deus que nos revela o significado da palavra de Deus. Porque tem pessoas que leem a Bíblia, sabe? E não conseguem entender o que aquilo está dizendo. Mas quando você pega e lê para ela, explica para ela o entendimento daquilo, com sabedoria do Espírito, ela começa a dizer: poxa, eu nunca tinha percebido isso na Bíblia, nunca pensei dessa forma sobre esse assunto. E olha que eu li várias vezes, como eu tenho conversado com um colega onde eu trabalho, e ele fala: eu já li isso, mas nunca percebi isso. Porque a sabedoria te dá entendimento e discernimento, que é saber, perceber as coisas, entender as coisas um pouco além ou antes do que aquilo vai acontecer. O discernimento é perceber o que está por vir, o que está acontecendo naquele ambiente, o que aquilo está querendo dizer para você colocar em prática. Então o discernimento é a revelação que Deus nos dá pelo Espírito Santo, é a capacidade de perceber com antecedência até, de ter aquele, como alguns falam, um tato, para olhar e dizer: pô, o que eu tenho que fazer para isso dar certo? Eu já entendi o que fazer, mas como fazer? E o tempo de fazer isso? Só Deus pode nos dar uma sabedoria perfeita, de nós sabemos o tempo de agir e a forma de agir. A sabedoria humana falha, porque o homem é inquieto, porque o espírito do homem é muito ansioso. O espírito do homem, ele até pensa, ele conhece as coisas, até pensa em fazer, mas por momento ele erra. Por quê? Porque ele se precipita, ou porque ele deixa de fazer, porque ele não consegue discernir o tempo, a forma de agir, principalmente nos dias maus da sua vida. Ele se perde nos conceitos humanos, e ele acaba recuando quando era para ir para frente, ele acaba desistindo daquilo que era para perseverar, ele acaba amaldiçoando uma coisa que está sendo bênção, porque simplesmente deu errado. Então nós temos que ter mais do que sabedoria humana, é sabedoria de Deus, é sabedoria que vem da palavra de Deus, que vem do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus sempre testifica da palavra de Deus. Quando te fala a palavra de Deus, eu estou falando do livro mesmo, da Bíblia, onde ali estão os princípios, os ensinamentos daquilo que nós devemos fazer para viver melhor. Está lá bem claro. E o Senhor disse: então que você comece a ministrar provérbios para o meu povo, comece a ensinar sabedoria para eles, porque para eles lidar com os seus sentimentos, para lidar com os seus desejos, eles precisam adquirir sabedoria. E nós lemos em Tiago o que? Que Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e é de graça, irmão. Ele diz apenas: você peça, Senhor, me dê sabedoria divina. Quero sabedoria. Meus pais foi o meu contato de sabedoria. Os conselhos dos sábios, que são do bem, eles têm bons conselhos para lhe dar, mas os homens falham. Nossos pais são limitados e falham, e muitas vezes não sabem instruir você realmente na direção certa que você deveria seguir. Às vezes ele fala e não tem visão de um futuro, não tem visão de se realmente aquilo vai poder dar certo ou não. Mas Deus, ele tem a visão de tudo, e ele sabe todas as coisas, e o Espírito Santo tem visão de tudo, de todas as áreas da sua vida. Então a sabedoria divina, ela é superior à sabedoria humana.
Então comece a invocar, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, comece a me revelar, me dar discernimento de como eu devo agir no meu trabalho, como que eu devo falar com as pessoas, quando eu devo parar, quando eu tenho que agir. Me ensine a ter sabedoria, entendimento de como as coisas, de entender melhor as coisas e de como eu devo agir para que aquilo dê certo, para que aquela coisa que eu preciso conquistar eu possa conseguir de uma forma que seja eficaz mesmo, que eu não venha perder tempo. Me ensina, Espírito Santo, me dê sabedoria. Lá em Eclesiastes 8:5 nós lemos e está falando bem claro: o grande mal que vem sobre os homens na sabedoria humana é porque eles não conseguem discernir o tempo e o modo de se fazer as coisas. Ele está dizendo em outras versões, ele não tem revelação do que há de vir e como agir em coisas que ele não consegue ter controle no futuro. Ele não sabe como se preparar, ele não sabe como tratar aquelas coisas que antes de acontecer ele já está pronto para agir. Isso só o Espírito de Deus pode dar à pessoa a capacidade de chegar em um lugar e perceber o que está acontecendo ali, e antes que aconteça ele já sabe como agir, ele já sabe como se posicionar para que aquela coisa dê certo, para que ali não haja mais confusão, como no casamento, como nos relacionamentos no trabalho. Antes de produzir confusão, você tem discernimento de Deus, que você olha e diz: essa pessoa vai criar problema, é melhor ficar em silêncio, ou então é melhor não falar sobre isso, vou falar outra coisa. Só o Espírito de Deus, irmão, pode te dar a direção de como você tratar as pessoas ou tratar as situações da sua vida. Isso a gente chama de sabedoria que vem do céu, vem de Deus, e foi dado a todos, para todos nós. Não foi dado apenas a mim, foi dado a todas as pessoas que querem que o Espírito Santo habite nela e clama pela presença de Deus na sua vida. Amém? Abre em Provérbios 3 e vamos meditar. Nós lemos já Provérbios 1. Ele disse que princípios da sabedoria é temer a Deus, e ali ele disse que ser sábio de verdade é saber ouvir. Todo mundo aqui adora ouvir, mais do que falar, né? Tenho certeza disso. Eu creio que sabedoria é ouvir, e ouvir é uma delícia, mais do que falar, né, irmãos? Quem concorda com isso? Tenho certeza que é o contrário. Muitos concordam que em falar mais, fala mais do que ouve, mas é por isso que precisamos da palavra de Deus ensinando a gente. É o contrário: ouça mais e fale menos. A sabedoria diz: ouvir os sábios, ouvir o conhecimento humano. A sabedoria humana também é viável, porque os nossos pais foram estabelecidos por Deus como sábios na nossa vida, e eles têm conselhos bons, tanto que a nossa vida pode ter dado certo, o nosso caráter, mas nossos pais falham também, eles não cumprem às vezes, e às vezes a gente tem a necessidade de sabedoria que venha de Deus, porque a sabedoria humana falha. Então, mas a palavra de Deus nos ensina. Você quer ter um princípio de sabedoria, quer ter sabedoria? Comece aprendendo primeiro temer a Deus. Que é o que? Temer a Deus não é ter medo dele, não é ficar com medo de Deus, não, pelo contrário. Deus quer se relacionar com você, mas Ele quer que você o respeite, né? A gente que é pai, me respeita, filho. Ele não gosta de mal educado, não. E Deus também não gosta de gente mal educada, não, que despreza as coisas dele, não. Ele espera respeito de você. E esse temor, que é um sentido de reverência, de medo, mas é mais voltado ao respeito aos conselhos de Deus. É Deus falar com você e você dar ouvido. É você dizer: entendi, Deus. Sabedoria, entendi. É o que ela responde para Deus. E a palavra diz: primeiro respeite o conselho de Deus. Diga comigo: o conselho de Deus é sempre melhor. Os conselhos da palavra de Deus é sempre melhor. Então, se você olhar para a Bíblia, aprender coisas, como praticar a sua vida na Bíblia, sobre a questão de perdão, sobre a questão de ajudar pessoas, sobre a questão de fazer o bem, de pensar no que é digno, o que é honesto, o que é verdadeiro, andar com a vida digna diante de Deus, você está ouvindo, sabe o que é Deus, a palavra de Deus. Então, ouvir é muito mais importante do que falar. Quer ter sabedoria? Tema a Deus. Observe o pensamento dele, os conselhos dele. Quer ter sabedoria? Aprenda a ouvir. E até no seu relacionamento com o Espírito Santo, você tem que aprender a ouvir.
As pessoas querem ter relacionamento com o Espírito Santo apenas por falar, ficar orando e não ouve. Como a gente fica orando por coisas, não adianta ficar horas orando por coisas e não pedir ao Espírito Santo que fale com você. Como a irmã falou, eu estava ali confusa e angustiada, e eu orei, o Senhor veio e pôs uma palavra no meu coração, que aquilo eu senti que foi o Espírito me dizendo: calma o teu coração, tudo tem seu tempo. E ela sentiu o Espírito dizendo: agora basta o choro, fique em paz, porque eu decidi dessa forma. E você sente Deus falar, aí você toma uma posição. O conselho de Deus sempre é melhor. Siga, não pare, não fique chorando porque o outro foi ou parou, porque a sua vida tem que continuar, com ou sem as pessoas. A vida tem que continuar, porque Ele te colocou na terra para enfrentar todas as dificuldades, as aflições, e viver as bênçãos também que Ele preparou para você. Então ouça os conselhos de Deus, respeite Ele. Deus fala que é assim, você quer teimar que não é. Deus está falando: não faça isso, você quer teimar que do outro jeito também pode, porque alguém disse para você que pode. Siga os conselhos da palavra de Deus. Não se deixe levar por sabedoria humana, principalmente quando querem combater a palavra de Deus. Quando eu falo combater, é resistir mesmo. Quando a gente fala para a pessoa: perdoa, e a pessoa diz assim: que nada, deixa esse cara de lado, essa mulher de lado, ele merece se dar mal mesmo. Não, esse não é o conselho de Deus, não. Perdoar sempre é melhor. É bom até primeiro para você do que para a pessoa, sabia disso? É você que está se libertando dela, é você que está dizendo: eu quero viver a minha vida. Perdoar, eu falo que é jogar, é pegar a chave de volta que Deus dá e liberar a pessoa e liberar você. E é a única forma de você apagar o seu passado. Quando eu digo apagar, deixar para trás o passado. Enquanto você não perdoa, você fica vivendo aquela lembrança, aquela situação com aquela pessoa. Mas quando você decide perdoar, é uma decisão, você libera. Então o conselho de Deus é perfeito. Estou falando por prática, na minha vida, e prática no que eu ministro para as pessoas, vendo resultados na vida das pessoas. Não é resultado pelos meus conselhos, é resultado pelos conselhos da palavra de Deus. Porque o que eu falo é baseado na inspiração do Espírito Santo, mas pelo conhecimento da palavra de Deus. Então o que serve para mim, eu levo até vocês, e Deus faz o efeito da palavra dele sobre a vida de vocês. Então os conselhos de Deus sempre é bom, irmão. Quer ter sabedoria? Peça a Deus, mas ele diz: a sabedoria só vai se manifestar na sua vida se você entender que você precisa respeitar o papai. Não fica brincando com Deus, não fica resistindo o que ele diz para você, principalmente quando você ouve o Espírito Santo falando no seu coração. Não faça isso não é bom, é errado. Não faça aquilo, mude o caminho, mude o percurso, não vá naquele lugar. Quando Deus fala no seu coração, principalmente a palavra de Deus diz: quando você ouvir o Espírito Santo falar com você no seu espírito, é uma voz fora, às vezes mesmo, sabe? Às vezes eu tinha a impressão que tinha alguém lá mais dentro de mim, que eu ouvia a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu falava: tem uma pessoa aqui falando comigo. E Deus falava comigo coisas para eu não fazer ou para fazer diferente. E eu ouvia, e a palavra diz: quando você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E as pessoas endurecem, sabe o que é isso? Filho teimoso. Deus está falando: é melhor ser aqui, é melhor você perseverar na oração, é melhor você perseverar na fé, é melhor você tomar conta da sua família, abraçar a sua família, persistir na sua... E você quer teimar e ir na contramão. Você quer teimar: não, eu tenho sabedoria, eu sei o que fazer com a minha vida, o pastor não precisa falar o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Tá bom, você tem a sua sabedoria humana, mas quando Deus fala, eu tenho certeza, quando a palavra de Deus fala conosco, eu tenho certeza que é bem melhor. E quando Deus usa pessoas que se importam com a palavra de Deus, como um pastor ou como qualquer outra pessoa que tenha comunhão com o Espírito Santo, eu tenho certeza que o conselho dela é bem melhor para a sua vida, porque ela vai trazer direção da palavra para você. Siga, e o conselho de Deus é melhor. Não desrespeite papai, não deixe ele falando sozinho, porque quando ele falar, atente à voz do Senhor. Às vezes você fala assim: eu não ouvi, mas se de repente você está lendo alguma coisa, lê a palavra, aí cai aquela palavra que você sente: eu não posso continuar com isso. Amém? Obedeça. Então diz que o princípio da palavra é essa, da sabedoria é essa, é temer a Deus. E o segundo, ouça a Deus, a sua palavra é sabedoria.
Vamos lá no Provérbios, está dizendo: meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu te ensinei, guarde sempre no seu coração as minhas instruções, a minha palavra. Aqui está numa versão mais viva, tá, irmão? Na versão viva, mas tem que concordar com o que você está lendo, né? Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei, guarde sempre no seu coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos, e isso lhe dará prosperidade. Repete comigo: prosperidade e paz. Glória a Deus. Então ele está dizendo: ouça as minhas instruções, porque as minhas instruções vai te dar prosperidade. Não é só vida financeira resolvida. A palavra prosperidade é ser uma bênção em todas as áreas da sua vida. É ter saúde, é ter um bom trabalho, é ter filhos abençoados, é ter paz em casa. Prosperidade é ter resultados de bênção em torno da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Não é só financeiramente, como alguns pensam. Então ele diz: você vai prosperar e ter paz. E quando se diz paz, é que a prosperidade é o que está em nossa volta, mas a paz é o que está dentro, é que Deus vai tratar dentro do seu coração. Então a instrução de Deus vai produzir paz em você. Então peça a sabedoria de Deus. Quando você está pedindo a sabedoria de Deus, está dizendo: não, Espírito Santo, venha, habita em mim e ensine a viver melhor. É o que você está falando quando você fala: Senhor, me dê sabedoria. Não é uma promoção, não é uma aprovação como de uma escola. Faz a liçãozinha aí, você passa depois na prova. Se trata de pedir ao Espírito para habitar em você e guiar você, e lhe ajudar a tomar as decisões certas. Então ele diz: se você ouvir as minhas instruções, vai prosperar. Tudo que você fizer vai ser uma bênção. E mais, dentro de você terá paz. Você terá paz mesmo em meio à guerra, em meio às tribulações. Você vai ter paz. Você não vai entrar em pânico, você não vai entrar em pavor, porque Deus vai te dar paz e dizer: calma, eu estou com você e vai se resolver isso. Muitas vezes eu passei por situações que, se alguns de vocês passassem, era desesperador, mas Deus falou: calma. E quando eu perguntava para Deus nesses momentos: Senhor, isso aqui está fora de controle, isso vai acabar de uma vez por todas, e Deus disse: não temas. Essas são as grandes palavras que Deus falava para mim: não temas, porque eu estou com você. E isso vai se resolver, e se resolveu. E tudo na minha vida que eu coloquei diante de Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, se resolveu, porque eu sempre estive na presença de Deus, buscando direção, sabedoria dele. E Deus sempre me deu paz para lidar com as tribulações da minha vida. E graças a Deus eu venci todas. E tem algumas para vir aí, mas pode mandar, que é nós. É eu e Deus. Estamos unidos. Não tenho medo de más notícias do inferno, não. Não tenho medo de más notícias. O que aconteceu, é para me orar mais. Uma pessoa essa semana mandou uma mensagem e disse: e aí, como você está? Ainda não melhorou não, está do mesmo jeito. Eu falei: então quer dizer, temos que orar mais. Não é desistir nunca, é orar sempre por aquilo e crer, porque quando Deus fala para fazer algo, nós temos que perseverar nisso, porque Deus sempre manda a resposta. Veja só o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Por isso que a sabedoria diz, Deus diz, o Espírito Santo: sigam a minha instrução e vocês vão prosperar. Sigam a minha instrução e vocês terão tranquilidade, terão paz. Em Provérbios 3. E Jesus disse: se vocês me amam, eu amo Jesus e quero segui-lo. Então, se vocês me amam, ele diz: obedeça os meus mandamentos, obedeça as minhas instruções. Filhos obedientes sempre têm mais resultados, conseguem mais coisas dos seus pais, conseguem ter mais benefícios dos seus pais. Obedecer sempre é um sacrifício, a obediência, mas sempre trará melhores resultados na sua vida. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 22 está dizendo:
Samuel respondeu, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele disse assim: Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em ofertas queimadas de sacrifício, como tem em sua obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está muito interessado em que você atenda ao que Ele ordena, do que nas ofertas de gorduras e de carneiros, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria contra adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja rei. Aí ele estava falando com Saul. Mas essa palavra é uma demonstração do tipo de oferta que Deus espera de você. Você quer ter sabedoria? Então oferte sacrifício ao Senhor. E qual é o sacrifício que Deus quer? Obediência. Obedecer. Se esforce para fazer. Mas o que obedecer? Leia a Bíblia, leia lá em Filipenses 4. Você já tem uma noção de como começar, o que pensar, o que é digno, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é nobre. Comece a alinhar a sua vida com a palavra de Deus, o que Jesus ensinou sobre o amor, sobre o perdão. Há várias instruções bíblicas, coisas que vão lhe ensinar a alinhar a sua vida com Deus. E uma delas é a fé, confiança, esperança, amor. É bem clara a Bíblia sobre essas coisas. Então você tem que alinhar a sua vida. Então ele fala assim: se você diz que ama Jesus, então você tem que estar pronto a oferecer a sua oferta maior. E a oferta que você pode dar a Deus é a obediência. Deus ama aqueles que obedecem a sua palavra. Por que Ele ama? Porque teme a Ele, está respeitando a Ele. Quando Ele diz que é melhor isso, e você fala: não Deus, mas eu acho que não tem problema fazer isso, você está dizendo para Ele: eu não me importo com o que você fala, eu não me importo com esse conselho, eu prefiro fazer do meu jeito. E isso é desprezar o conselho do Pai. Então o que Deus espera mais de você é mais obediência do que sacrifício. Vamos por versículo 3, em Provérbios 3. Nunca abandone o amor e a fidelidade, faça disso uma regra de vida, grave isso em seu coração. Nunca abandone o amor e a fidelidade, faça isso de uma regra da sua vida, e grave isso no seu coração. Versículo 4: então você será honrado e compreendido por Deus. Eu sempre falo para as pessoas: seja no que for, compromisso, fidelidade e disposição é fundamental para qualquer tipo de relacionamento. E Deus também espera de você fidelidade, amor, fidelidade a Ele. Nós temos que ser fiel naquilo que a gente crê, naquilo que Ele nos fala. Ser fiel a Deus é guardar, não negar aquilo que nós cremos, não abandonar aquilo que nós cremos. Ser fiel a Deus é confiar. Se Ele disse, é porque vai ser. Se Ele está comigo, então não tem que ter medo, então não vou temer, Ele está comigo. Não abandonar Deus no meio do caminho, por causa da pressão da vida. É persistir naquilo que você crê, no que Deus é na sua vida. Ele disse: eu sou teu Deus e cuido de você, estou com você em todo momento da sua vida, não vou te desamparar e não vou te deixar. Está lá em Josué escrito a palavra. Jesus também repetiu essa palavra, dizendo: não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei. Deus está com você, Emmanuel. Jesus está com você, o Espírito Santo veio habitar em você por causa de Jesus, e Ele está com você. Então não seja infiel, não abandone, não questione Deus, não ponha Deus na parede. Por que a minha vida? Ponha o diabo na parede, ponha as situações que deu errado na sua vida na parede e diga: você vai mudar. Mas não Deus, porque Deus está sempre disposto a te abençoar e a mudar a sua vida. O amor dele por você é fiel. Você pode se negar a Ele, você pode abandonar, mas Ele não te nega, Ele não te abandona. Ele te conhece, teu coração, e Ele sabe os limites da sua alma, e Ele permanece firme, dizendo: filho amado, continue, eu estou com você, e você vai viver aquilo que eu preparei. Mas se porte com Deus, se volte para Deus, tema ao Senhor, respeite Ele,
porque isso é princípio de sabedoria. Então a palavra está dizendo sobre essa questão. Em Josué 24 ele está dizendo: agora temam o Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Josué capítulo 24, versículo 14: com sinceridade e fidelidade, joguem fora os seus deuses que os seus pais adoravam quando eles viviam para o lado do rio Eufrates, e sirvam somente ao Senhor com sinceridade e fidelidade. Josué está dizendo: sejam sinceros e fiéis a Deus. Fale de verdade o que se passa no seu coração, no seu pensamento para Deus. Assuma as suas responsabilidades e persevere naquilo que Deus falou que você pode. É porque você pode conquistar, você pode vencer, você pode mudar, porque Ele disse que você pode. Ele está com você para lhe ajudar a mudar. Ele está com você para mudar as circunstâncias da sua vida. Ele disse aqui que você terá que seguir as instruções dele. Qual foi a promessa que nós lemos hoje? Prosperidade e paz. Ele vai habitar e vai transformar a sua vida, internamente e exteriormente também. Então Josué disse: sejam sinceros, abandone aquele que estava dizendo de ídolos, de adorar imagens, que não é uma coisa que agrada a Deus. Ele dizia para abandonar coisas que não agradam a Deus. Podem ser ídolos, como outras coisas que se tornaram ídolos na vida das pessoas. Às vezes tem coisas que desagradam a Deus e você não abre mão daquilo, você quer persistir no erro. Então saiba, Deus espera de você sinceridade e fidelidade. Isso também faz parte de princípios de sabedoria. Se você quer viver com Deus, receber a sabedoria dele, tema ao Senhor, siga as suas instruções. E ele disse no versículo 15 de Josué 24: se porém vocês desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem servir, se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus, cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou só comentar para você Josué 24, dizendo que o povo estava de novo se perdendo nos princípios, estavam meio praticando algumas coisinhas na época, porque estavam se esquecendo de Deus. E aí Josué disse: se vocês quiserem seguir, se contaminar com esses deuses, vocês podem se contaminar, mas a decisão é minha, é de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está querendo dizer? Serei fiel aos princípios da palavra de Deus, serei fiel àquilo, às instruções que Deus tem me dado. Então, ainda que as pessoas proponham para você mudança de atitude, não, que negócio de fé, cara, se você não fazer isso, você não vai ter nada. Fique com a sua fé. É igual eu falo para as pessoas na profissão que eu exerço. Alguns dizem: por que você não usa arma? Eu disse: eu não uso arma porque eu decidi ter fé. Eu quero guardar a minha fé, eu quero ser guardado pela fé, e a fé é quem me guarda. Eu já vi muitos morrerem, mas eu estou vivo. Então eu vi que a minha fé resolve mais do que a minha arma. Então a gente não precisa de arma, a gente precisa de guardar a nossa fé, de realmente estar convicto de que Deus está conosco para nos guardar e nos livrar do mal. E Ele nos guarda, e Ele nos livra do mal, como Ele já provou para mim. Eu creio que Ele já provou para você também de alguma forma. Então Ele disse: é uma decisão, ser fiel a Deus é a decisão no momento que a sua vida é testada, para você abandonar a sua fé, para você abandonar o seu conhecimento da palavra de Deus. Saiba as instruções de Deus na sua vida, do que a Bíblia fala, do que o Espírito fala dentro de você, são melhores decisões, é a melhor decisão. Então seja fiel, ele disse, porque se você permanecer fiel, o Senhor vai te dar prosperidade, vai te dar paz. Então ele diz: não abandone o amor e nem a fidelidade, faça disso uma regra da sua vida. Quando ele fala disso, faça isso uma regra, não é só amor e fidelidade a Deus, mas amor e fidelidade ao seu próximo, amor e fidelidade à sua esposa, amor e fidelidade ao seu esposo, amor e fidelidade às pessoas no seu relacionamento, no trabalho, na igreja, seja aonde for. Ele está dizendo:
faça disso uma regra, que esteja presente na prática da sua vida. Amém? Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Quer dizer que todos perceberão a pessoa que você se tornou pela sua fé. Vamos continuar lendo no versículo 5. Ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Esse é um dos piores erros. A soberba, o orgulho, é a pior desgraça, irmão. É o que nos faz se afastar de Deus, é que nos faz bater a cabeça em várias coisas. Não confie na sua própria capacidade e entendimento. Ele diz no versículo 5. Versículo 6 ele diz: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Lembre-se, versículo 6, de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Colocar Deus em primeiro lugar não é em algumas coisas, é em todos os seus caminhos, e Ele vai guiar os seus passos. Quando Ele está falando em guiar os seus passos, é exatamente aí onde entra a terceira característica da sabedoria. A primeira é temer a Deus. A segunda sabedoria é conhecer a instrução de Deus, conhecimento. A segunda é entendimento, que é a sabedoria. E a terceira é revelação, discernimento. Então quando ele diz, você vai conhecer, ele está dizendo, você vai saber, Deus guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. É porque o Espírito de Deus vai te dar a capacidade de discernir o que fazer e como fazer, o tempo de fazer e o que fazer. É garantia de Deus. Se você ser fiel à sua palavra, estar na sua presença, ter a Deus como Senhor da sua vida, permanecer ali na fé, na sua fé, diante de Deus, Ele garante que a sua comunhão com Ele vai trazer direção dEle na sua vida. Ele diz, você andará por caminho certo, porque Ele te dará discernimento para saber o tempo e a forma de agir. Se você não tem isso, peça sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Ele diz no versículo 7, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. É forte isso aqui, né? Não fique cheio de si, em outras palavras, pensando na sua própria sabedoria, sabe que a sua sabedoria é a razão do seu sucesso. Muitas pessoas pensam, porque eu faço, porque eu sou capaz, porque eu isso e aquilo, mas quando de repente ele cai, ele se perde em tudo, porque contradiz tudo que ele falou. Porque quando a vida nos surpreende e a gente não sabe por que deu errado aquele negócio, ou por que estava tudo bem no meu casamento, e de repente a mulher vira para você e diz, estou dispensando você, não quero você mais na minha vida. Ou quando o homem vira, não quero você mais. Sabedoria, falta de sabedoria, porque o cara acha que está sob controle do seu casamento, ou porque a mulher acha que também está sob controle do seu casamento, e não está discernindo o que realmente está causando. Ela está confiando na sua força, ele confiando na sua força, dizendo, não, é a minha mulher me ama porque eu sou o cara, eu faço isso e aquilo, e às vezes ele está falhando no principal, né? Não é o caso de muitos executivos aí, né? Que a família só quer o tempo dele, só quer a presença dele para pegar o filho no colo e abraçar e sair com a sua esposa para conversar, para jantar, para comer, seja o que for, mas está junto. E ele acha que não, ele quer o dinheiro dele, não que eles querem dinheiro, tem que ganhar mais dinheiro, e se enganam com a sua sabedoria. E de repente a mulher diz, tchau, estou indo embora. E aí ele fala, mas por que? Sempre te dei tudo da minha vida. Não teve sabedoria, ele confiou no próprio punho dele, na própria capacidade dele, e diz, eu sei o que eu estou fazendo, continue assim. Aí você depois, quando cair, você vai se lembrar que os conselhos de Deus é muito melhor. E os conselhos de Deus contradiz o egoísmo, contradiz o orgulho, contradiz a ganância,
contradiz muitos princípios que para o homem é viver, é saber viver. Então, sabedoria de Deus, irmão, está aqui em Provérbios descrevendo. Então não fique pensando que o sucesso da sua vida vai depender das suas forças apenas, que é da sua forma, que apenas a sua forma é a forma perfeita, e que tudo que está dando certo é porque você é o cara, ou porque você se acha mais inteligente, o superior às pessoas. Deus está dizendo, instruindo você, sabedoria de verdade é temer a Deus, respeitar os seus instruções. Sabedoria de verdade é evitar o mal, é estar atento às coisas que estão acontecendo de ruim na sua vida e procurar se afastar ou mudar para que aquele mal não continue acontecendo. É palavra de Deus. Ele diz no versículo 8 de Provérbios 3: se vocês fizerem isso, o corpo de vocês terão saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. O seu corpo terá saúde. Os conselhos de Deus é tão perfeito, a palavra de Deus, a Bíblia ensina tantas coisas, que até o seu corpo vai ter saúde, irmão. Se eu tivesse seguido os conselhos de Deus e comendo menos, eu estaria magrinho, e não teria problema de algumas coisas, que diabetes é coisa de se vergonha, sabe? Estou brincando, mas é porque come demais, quem comeu, né, muito, gosta de doce, mas depois aponta bem. Então não adianta falar, diabetes é o diabo fala, não tem nada a ver com isso, é ele que gosta de comer e come pra caramba, ou gosta de beber, né, e bebe pra caramba, e depois o corpo responde. Então quando o Senhor diz, nem só do pão o homem viverá, Jesus tinha razão, você tem que equilibrar as coisas, você tem que dosar a sua alimentação, você tem que cuidar do seu corpo. E ele diz que a palavra de Deus é capaz de produzir saúde no seu corpo também, não só no seu corpo, mas no seu espírito também. Vê só o que diz em Lucas capítulo 14, versículo 11: porque todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Em Mateus 6,33 está dizendo: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia da manhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Então ele diz: coloque, pois, em primeiro lugar a justiça de Deus, o reino de Deus. Não fique confiando nas suas próprias forças. Não acha que o que você está fazendo já é o suficiente para garantir a felicidade da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Comece a buscar sabedoria de Deus, porque às vezes está se falhando dentro da casa, e os seus filhos estão se sentindo desprezados, estão se sentindo só, ou sua esposa ou seu esposo estão sentindo que precisam da sua ajuda, da sua atenção, precisam ser ajudados, e você não está atentando, porque você se acha pronto para a vida. É ele que é inferior, é ela que é inferior. Não é bem isso, é falta de sabedoria, irmão. Então procure pedir a Deus sabedoria para você lidar com a sua vida. Ele diz: coloque em primeiro lugar o reino de Deus, busque o governo de Deus na sua vida. Não confie nas suas próprias forças, não confie nas suas próprias decisões, no sentido, eu estou vendo isso é o melhor e ponto final. Ore a Deus: Senhor, me dê sabedoria, me dê mais do que sabedoria, que é entendimento, me dê também discernimento, que é a irmã que anda de mão dada com a sabedoria, é o discernimento, a revelação, que vem o discernimento para te fazer perceber as coisas que estão acontecendo antes que cause um dano na sua vida ou na vida das pessoas. Isso é o discernimento, a inspiração divina que vem com o Espírito Santo na sua vida, para ajudar você a lidar com a vida, lidar com as situações da sua vida. Então, de novo, eu digo, Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai te dar. Então comece a orar, inclua nas suas orações, faça a regra da sua vida: Senhor, me dê sabedoria e discernimento, para mim viver melhor com a minha família, viver melhor com o meu trabalho, com os meus negócios, porque é palavra de Deus. Se você temer a Deus, ter sabedoria, guardar as suas instruções, você vai prosperar e ter paz. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz em Tiago 3,13, vamos ler, irmão, comigo vocês não leem a Bíblia,
Tem um tempo ainda, um pouquinho ainda, fica com pressa não. E Tiago 3,13 está dizendo: se vocês forem sábios, vivam a vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. Tiago capítulo 3: se vocês forem sábios, vivam a vida de constante bondade. Você está dizendo que é sábio, você está pedindo sabedoria a Deus, bondade vai ter que fazer parte da sua vida. Vivam a vida de constante bondade, porque a sabedoria vai dizer, o Espírito Santo vai dizer para você: seja bondoso com as pessoas, seja bondoso. E ele diz: vivam a vida de constante bondade, para que dela manem somente boas ações. E ele diz: se vocês as praticarem com humildade, então vocês serão verdadeiramente sábios. Praticar a bondade é viver com sabedoria. Esse é conselho para louco, né? É isso que diz o mundo. A bondade é bondade. O que é bondade para o mundo, irmão? Você vai, ajuda a pessoa, mas é trouxa. Deu lugar do ônibus lá para outro sentar. O cara faz ficar dormindo porque ele é esperto. O conselho do mundo, irmão, é tudo o contrário. Você ajuda uma pessoa e diz: ajudar esse cara não tem mais jeito. Então ajudou porque o cara não precisa não, ele tem família. Ninguém quer, acho que cada um se vira, cada um por si. Ele com seus problemas, eu com o meu. Esse é o conselho do mundo, por isso que é loucura. Por isso o Senhor diz na palavra dele: a sabedoria dos homens é loucura para Deus, assim como a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque que bondade, para de ser, desculpa a palavra, ser trouxa, para de ser besta. É assim que o mundo fala. Mas a palavra de Deus diz não, princípio de sabedoria. Você quer começar a perceber que o Espírito Santo está te dando sabedoria? A bondade vai habitar no seu coração, e você vai se dispor a ajudar todas as pessoas em sua volta, e você vai estar pronto a mostrar amor por elas. Isso é puroso. O mundo é loucura. Amor, cara, tem amor. Quem ama nesse mundo? Aí que está porque que Deus nos ensina algo diferente. Por isso que você tem que aprender a ler a Bíblia e receber as instruções. Eu falo, a Bíblia é a constituição dos céus, é palavras dos céus para você. Temos uma constituição da sabedoria humana na terra, está aí a constituição nossa do Brasil, mas existe uma constituição do céu, e você é cidadão do céu quando crê em Jesus, é filho de Deus, e há ali instruções para você, e coisas loucas como essa. Seja sábio praticando o bem, a bondade para com as pessoas. E as pessoas vão dar risada: é bobo mesmo, deixa eu ser bobo, mas estou fazendo o que Deus está pedindo, eu vou fazer. Vou ajudar o meu próximo, vou abençoar a vida do meu irmão. Não importa se ele merece ou não merece, não importa se é a terceira, a quarta vez que eu estou ajudando ele, não importa. A sabedoria é princípio, temer a Deus e seguir as suas instruções. E seguir as suas instruções diz que a bondade faz parte de quem vive em sabedoria. Ele diz aqui, Tiago, ele diz: se vocês a praticam com humildade, então serão verdadeiramente sábios. No versículo 14 de Tiago 3, ele está dizendo: contudo, não se gloriem de ser sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos, egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Aí ele vem tratando: não seja bondoso apenas para a aparência também. Não queira fazer as coisas tentando enganar a Deus, que a Deus não se engana, irmão. Se for para ser sábio, faça com um coração sincero, um coração verdadeiro, porque você não está fazendo aos homens, faça como estivesse fazendo a Deus, para agradar a Deus. Isso é princípio de sabedoria também. Então você quer viver em sabedoria, aprenda a viver em bondade. Deixa o Espírito Santo te usar. Ele diz: porque se você pratica bondade e você está praticando coisas como egoísmo, inveja e outras coisas que contradiz isso, você está sendo mentiroso, ele diz. Você não está vivendo uma vida sábia. Então comece a rever as suas atitudes. Não é apenas dar esmola já me fez sábio. Não se trata disso. Se trata de estar disposto em praticar o bem diariamente, quando temos oportunidade de praticá-lo.
Amém? E ele diz no versículo 15, mais um pouquinho, irmão, no versículo 16: onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem de todos os males. Versículo 17 ele diz: entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, depois amável, depois compreensiva. Repete comigo: antes a sabedoria do céu, primeiro ela é pura, é calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. Você vai querer pedir sabedoria a Deus ainda? Vai. Você entendeu o que eu li? Esteja pronto, porque Ele vai te levar nessa direção. Vida pronta, pura, calma, cheia de calma. Só tem gente paciente aqui. Amável. Ai, meu amor, amável seria gentil, né? Gentileza é o que não falta nesse mundo, né? O cara te empurra até para entrar no trem. É para ajuda, é gentil. As pessoas não se importam de, posso lhe ajudar? Você está precisando? Não, abra a porta para você. Não, obrigado. Ele que se vire. Ele é homem, ou ela é mulher, ela que se vire, o problema dela. Não somos gentis. Então, peça sabedoria. Mas há um caminho que o Espírito vai começar a te levar. Ser amável, seja calmo. Ele vai falar para você: estou nervoso, vou brigar, ela não merece, ela merece, eu vou falar um monte. Ele vai dizer: calma, mantenha a calma. A sabedoria vai falar com você. Você está pedindo sabedoria, e o Espírito vai falar com você: mantenha a calma, seja gentil. Não, que esse cara pensa o que a gente é besta, eu vou dar meu lugar. Não, dá o seu lugar. E aí você vai ouvir uma vozinha falando suave, mas está aqui a instrução. O Espírito da sabedoria vai vir sobre você, mas não pensa que é para você continuar o que você está fazendo, da forma que você está resolvendo a sua vida. É para mudança, é para te dar conselhos melhores do que os seus, e tratar melhor a sua mulher, e tratar com mais respeito, e parar de falar palavrão muitas vezes com ela. Tem gente que fala palavrão com mulher, sabe? Porque ela não fez a coisa direito, é burra. A palavra não fala assim, coisa, é burra. Assim não, burra. Maltratando, fazendo um desdém da pessoa que ama. Cuidado com as suas palavras. Ele diz: cuidado, o Espírito vai te levar a ser amável, a ter compreensão. Ele vai te levar a ter misericórdia das pessoas, a ter compaixão das pessoas. Ele vai te levar a fazer tudo que é de boa obra, tudo que é para o bem. Aí você tem que estar disposto. Eu quero sabedoria, Deus. Então esteja disposto a obedecer quando a sabedoria falar com você. Alguém não quer mais ter sabedoria? Tem 1 minuto para desistir. Você fala: tá bom, Deus, deixa como está, porque eu continuo xingando, eu continuo resolvendo as coisas do meu jeito. Então tá bom, sabedoria humana, vai que vai. Mas no final a Bíblia diz que o homem não sabe o mal que vem sobre ele, e geralmente o coração é enganoso e leva ele para abismos, para a destruição da própria vida, porque são egoístas e desprezam a Deus, e desprezam as pessoas, porque pensam em si mesmo apenas. A sabedoria vai ter que abandonar. Então pensa bem antes de orar sobre sabedoria. Mas se quer Deus guiando a sua vida, tenha sabedoria dentro de você, porque sabedoria é a presença do próprio Espírito para guiar a tua vida em tudo que você precisa fazer e viver. Aleluia. Que silêncio. Glória a Deus. Versículo 18 ele diz: Marabacou de Deus. Desculpa, é o versículo 17. Compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. Versículo 17, irmão. E cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. Versículo 18: e todos aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e colherão frutos de justiça. Então Tiago veio trazendo para você mais ou menos um comentário de como o Espírito de sabedoria vai começar a tratar você.
vai guiar você por caminhos, ser amável, ser bondoso, ter mais misericórdia das pessoas. Vamos por versículo 9, irmãos, para a gente acabar. Honre ao Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Ele vem tratando sobre sabedoria, que vai te dizer em tratar com pessoas, e agora ele está dizendo, isso é princípio de sabedoria: honre ao Senhor, dar honra, dar respeito, se importar com o que Deus pensa, o que Deus tem como instrução para aquilo, o que Ele tem sobre sugestão sobre aquilo, o que Deus tem para orientação. Honre a Deus, o que Ele fala, procure saber, procure ver se Ele aprova aquilo e agradar a Deus. Dar honra é lembrar do que Ele fala. Nós honramos nossos pais quando nossos pais falam: não roubem, filho, não vai no mercado, não pega as coisas lá não, porque tem que se pagar no que se pega. E quando você aprende isso e não rouba, você está honrando os conselhos do seu pai. Não é uma desonra quando o pai vai lá na delegacia e vai lá ter que atender o filho, socorrer o filho, e a maioria dos pais, eu posso presenciar várias vezes, e diz: é uma desonra para mim, é um desrespeito com tudo que eu ensinei esse menino. Eu nunca falei nada de errado, nunca ensinei um caminho errado, mas ele me desonra hoje, porque eu tenho que vir aqui para tirá-lo de uma prisão. Então honrar a Deus honrar é respeitar o que Ele pensa, o que agrada a Ele. Então honre ao Senhor, Ele diz, lembre daquilo que Deus fala e procure se importar com isso, porque Deus pode ficar triste com as suas atitudes. Honre ao Senhor. Ele diz, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então os seus celeiros, aí vem um segredo que eu sempre tento dizer para os irmãos, de ofertar os seus bens é o menos importante, porque pode ter certeza que ajudar, fazer o bem às pessoas é mais difícil do que tirar do dinheiro do bolso, irmão. Dar esmola eu acho mais fácil, né, irmão? Você abre o vidro do carro, toma 10 reais, não é isso? Ajudar aquela pessoa de verdade é mais complicado. Pegar aquela pessoa e levar para dar banho e trocar de roupa dela e dar a ela um lugar para morar é muito mais complicado. Então quer dizer que o dinheiro é a parte mais fácil. Então o Senhor fala para a gente honrar também, a honrar ao Senhor com aquilo que temos, oferecer o melhor a Ele, na nossa vida também, nos nossos bens. Mas nós, quando fazemos, a Bíblia diz, às pessoas, fazemos a Deus. Quando oferecemos os nossos bens, repartimos com quem precisa, ou damos ajuda às pessoas que precisam, nós também estamos repartindo com Deus, porque a Bíblia diz que quem ajuda o necessitado está emprestando a Deus. Então ofertar os nossos bens também faz parte de um princípio de sabedoria, porque Deus diz, Ele garante: os teus celeiros, versículo 10, ficarão cheios, os teus tanques de espremer uvas vão transbordar de vinhos. Quer dizer, vai prosperar a tua vida. Quando você pega os seus bens, não para enriquecer o pensamento, mas para aprender a dividir, a ajudar pessoas, a ajudar, seja o que for que Deus põe no seu coração, então você saiba que há um segredo de prosperidade. Deus garante que a sua vida vai ser bênção, vai ser próspera, no sentido financeiro, no sentido de tudo que você fizer. É palavra de Deus aqui em Provérbios, e princípio de sabedoria também. Então não pense que enriquecer e esquecer de Deus e pronto, final. Ele não quer nada do meu dinheiro. Deus não está falando de dinheiro, está falando de atitudes, de disposição de oferecer para a prática do bem o que você tem. Marcos 12, versículo 33 diz: eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que oferecer espécies de sacrifícios e ofertas. Percebendo a compreensão desse homem, Jesus disse: você está longe do reino, você não está longe do reino de Deus. Depois disso, nenhum teve coragem de fazer perguntas. Em Marcos 12, 33, um homem disse para o Senhor: eu sei o que é amar a Deus de todo o coração,
de todo entendimento, de toda força, e o que é amar ao próximo, e que isso é mais importante do que qualquer sacrifício ou oferta, é mais importante do que qualquer bens que eu possa oferecer a Ele. Aí sabe que Jesus respondeu para esse homem? Finalmente alguém me entendeu. Finalmente alguém está perto do reino de Deus. Alguém que realmente entendeu que não é as suas riquezas que isso é sinal que é abençoado por Deus, mas sim por causa do coração que ama Ele, que atende às suas instruções e que ama as pessoas mais do que o seu próprio dinheiro. Isso é sabedoria, e esse é o caminho que o Espírito Santo vai levar você. Mais um versículo só, tem 4 minutos, diz assim, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem as condutas e os costumes desse mundo, mas cada uma pessoa nova, seja uma pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e que pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O maior sacrifício, sua vida em obediência, em outras palavras. Ofereça a sua vida para seguir a sabedoria do Espírito Santo. Ofereça, como eu disse, compromisso, fidelidade e disposição. É o que Deus espera de você em qualquer coisa que você fizer na vida, até nos seus relacionamentos com esposa, como esposo. Compromisso, fidelidade e disposição não pode faltar. E aqui ele diz de fidelidade, de compromisso, ele diz: apresente a sua vida como um sacrifício, disposto a obedecer às instruções de Deus. Ofereça os seus corpos. E ele diz: mostrando sadia renovação em tudo que você faz e em tudo que você pensa. Em 2 Coríntios 9 diz: lembre-se porém disso, se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam. Mais ainda, para que não só haja o suficiente para a sua própria necessidade, mas também sobre a abundância, para darem prazerosamente aos outros. Como diz as Escrituras: o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras dele permanecem para sempre, porque Deus que dá a semente para o lavrador plantar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam, e Ele fará você crescer. Romanos. E Ele fará você crescer, a fim de que vocês possam colher de toda a colheita os frutos da justiça. Em Romanos, é 2 Coríntios 9, no versículo 9, dizendo, como diz as Escrituras. Vamos para o versículo 11: sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar generosamente. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, a sua generosidade resulte em gratidão e em louvor a Deus pela ajuda de vocês. Versículo 12: assim 2 coisas boas acontecem como resultados da oferta de vocês. Os necessitados do povo de Deus são ajudados, e eles transbordam em gratidão a Deus. Com o serviço que vocês estão prestando, mostram a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Eles ficarão satisfeitos
e louvarão a Deus pela generosidade para eles e para os outros. Glória a Deus. Aqui nós estamos falando desse princípio. Para a gente finalizar, nós vamos orar. O princípio de oferecer. Ele está falando: ofereça a Deus tudo o que você tem como primícia, o que é de melhor. Mas ele está dizendo que oferecer para Deus não é só dar, você botar no meu dinheiro. Ele está dizendo sobre generosidade. Ele está explicando em Coríntios também, dizendo sobre generosidade. Quando nós ajudamos o necessitado, quando nós ajudamos pessoas que precisam, nós estamos praticando generosidade. E a sabedoria é estar disposto a oferecer para praticar o bem. Não é só dar os nossos bens por dar, não é dar dinheiro por dar, é ajudar as pessoas. Quando você oferece a igreja, você está ajudando a igreja. E quando você oferece às pessoas, você está ajudando, sendo generoso. Ele diz que duas coisas acontecem: as pessoas ficam agradecidas a Deus. Você se torna uma pessoa generosa ao abençoar uma pessoa, e ela glorifica a Deus. Então o principal propósito de Deus te produzir, te dar riquezas, é para que você multiplique essas riquezas. E a multiplicação não é o número que você vai ter no banco, mas é o quanto as pessoas em sua volta serão ajudadas e irão glorificar a Deus, porque você ajudou, porque você atendeu a sua necessidade. Então são esses caminhos, irmãos, que a sabedoria vai nos guiar. Já que você pediu sabedoria a Deus, então esteja pronto para ser guiado pelo Espírito Santo nessa direção. Amém? Depois nós continuamos lendo em Provérbios 3, mas vamos parar por aqui, antes que vocês durmam. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Leia lá Provérbios 3. Eu estou lendo todo dia, conversando com o Espírito Santo e pedindo o que é que tem que falar, Deus. E Deus tem falado. Então preste bem atenção. São alguns meses, acho que uns 2 meses vai estar falando de Provérbios. Pode ser que em algum momento Deus mude a palavra, mas é Provérbios. Então você quer saber o que eu vou pregar nos cultos? Provérbios. E vou estar preparando vocês, me preparando também, cheio do Espírito de sabedoria. Porque neste mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, se não tiver sabedoria, está pego, vai estar destruído. Mas não sabedoria humana, mas sabedoria de Deus para lidar com as situações que hoje o mundo está produzindo, cada vez pior. Os governos se reúnem de ver melhorar a vida de pessoas. Os governos mundiais estão lutando para a destruição da própria humanidade, irmão. E você vai ter que estar preparado para saber lidar com os dias maus, os dias da calamidade que vai assolar o mundo. Você tem que estar cheio de sabedoria. Sabedoria é ser guiado pelo Espírito, e o caminho que ele vai te levar é o oposto do que o mundo quer te levar. Não é o ódio, a raiva, não é o egoísmo, mas o contrário. E isso dá muito mais resultados na vida da pessoa do que a sabedoria humana. Então se prepare para ouvir falar de sabedoria durante muito tempo. Por enquanto ele está dizendo da importância, capítulo 1 de Provérbios 2 e 3, está falando da importância da sabedoria, está falando da busca, da necessidade, da importância. Mas depois ele vai dizendo instruções, o que fazer, como decidir coisas. Ele vai sugerir muitas instruções para você. Então não perca, os cultos vai ser bênção, Deus vai falar muito conosco. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Eu sei que cada culto é um despertar. Senhor, está cheio de sábios aqui, e eles disseram: vem, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, é porque é de graça. A única coisa que tu pedes é um ato de sacrifício, é de praticar o bem, de ser generoso, de fazer aquilo que te agrada. Tu não estás cobrando nada tão caro assim, Deus. Não estás pedindo dinheiro para eles, nem bens, mas tu estás dizendo: ofereçam sacrifícios de louvor, ofereçam as suas próprias vidas em obediência à minha palavra. Senhor, guia agora cada um que aqui está. Mostra para ele que é fácil fazer as coisas que tu queres quando permitimos o teu Espírito falar conosco. Ensina-nos, Senhor, a orar,
ensina-nos a ouvir a voz do Teu Espírito, guia a cada um dos irmãos, das irmãs aqui, Pai, para que tomem as melhores decisões diante da família, diante do trabalho, aonde quer que eles estejam. Nós clamamos em nome de Jesus por sabedoria, Senhor, para que possamos saber como lidar com as nossas vontades, para que não venhamos pecar contra o Senhor, nem contra as pessoas que estão em nossa volta. Nos ajude, Senhor, para que possamos ser, ó Deus, bênção na vida das pessoas, para que possamos agradar-te, Senhor, e viver também a Tua boa e agradável vontade nessa terra. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, Pai, por este momento que estamos na Tua casa de oração. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só queria tocar o louvor do deserto.